Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento da Bhagavad Gita. Estamos estudando o conhecimento transcendental da ciência suprema da nossa alma. Quem somos nós? Nós não somos esse corpo, nós não somos os traumas, nós não somos os medos, nós não somos os fracassos, nós não somos as vitórias. Nós somos esse eu que observa tudo isso. Quem diz isso é meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. E esse eu que observa tudo isso é nada mais, nada menos do que a centésima milionésima parte da ponta de um fio de cabelo, onde se dá através da explicação aqui na própria Bhagavad Gita, na própria ciência suprema, a constituição imediata, a centelha constitucional da nossa alma. Nesse processo, precisamos estudar, precisamos de conhecimento, precisamos saber quem nós somos de verdade. E assim, vamos nesse processo, delineando nossos caminhos para que nós possamos nos aproximar do Absoluto, nos aproximar do Senhor Supremo, nos aproximarmos do conhecimento transcendental que nos leva ao conhecimento do Pai, que nos criou, que criou tudo que existe. A causa suprema de todas as causas é o Senhor Krishna, aquele que é o Senhor Supremo. E a causa imediata é a manifestação cósmica advinda do Senhor Krishna, ou simplesmente Deus. Então, vou fazer minhas reverências para começar o verso 15. Bhagavad Gita, como ele é, a ciência suprema da alma. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Peço reverências, humildemente ofereço minhas reverências ao Senhor Supremo, Bhagavan Krishna, para que eu possa iniciar a leitura da ciência suprema da alma, Bhagavad Gita, a canção do Supremo, ditada pelo próprio Senhor Krishna. E feito o significado, dado o significado, através de Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, aquele que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Verso 15. Em tempos antigos, todas as almas libertas agiram com essa compreensão acerca da minha natureza transcendental. Portanto, deves executar teu dever seguindo-lhe os passos. Então, aqui, o Senhor Krishna nos dá uma charada transcendental, dizendo que todas as almas que foram libertas desse cativeiro terreno, desse ciclo de samsara, elas atingiram essa libertação ou liberação do círculo e libertação de estar dentro desse ciclo, que eu chamo de roda gigante, que ela vai rodando, 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 e a gente vai parando aqui, descendo da cadeirinha da roda gigante, para exercer o nosso Dharma e para a gente poder oferecer o nosso karma, as nossas ações fruitivas para Deus, para que Deus, pouco a pouco, vá limpando este cativeiro terreno de ações condicionadas que estão delineadas dentro dessa condição de viver condicionado. Eu estou condicionado, eu vivo condicionado a condições materiais que me prendem neste ciclo de nascimentos e mortes. Então, em tempos antigos, essas almas libertas saíram deste ciclo e desse círculo, compreendendo acerca de Deus. Então, aqui é a grande charada. Se você estuda acerca de Deus, se você estuda acerca da natureza transcendental de Krishna, de Deus, você vai seguir os passos dessas grandes almas. Significado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Há duas classes de homens. Alguns deles estão com seus corações cheios de sujeiras materiais, enquanto outros estão livres da matéria. A consciência de Krishna é igualmente benéfica para esses dois tipos de pessoas, porque uns estão condicionados na matéria e outros estão livres desta matéria que condiciona.
Aqueles que estão cheios de sujeiras podem adotar o processo da consciência de Krishna como um método de purificação gradual, seguindo os princípios reguladores do serviço devocional. Claro, para você atingir alguma coisa nesta vida material, você precisa se esforçar. Que dirá de você atingir uma elevação transcendental nessa transcendência maior, para que você possa se libertar deste cativeiro terreno. Então, nós somos aqueles que estão com seus corações cheios de sujeiras materiais. Nós somos estas almas que estão com os corações cheios de sujeiras materiais. Os que já estão limpos das impurezas podem continuar a agir na mesma consciência de Krishna para que outros possam seguir suas atividades exemplares e beneficiar-se com isso. Os tolos ou os neófitos, em consciência de Krishna, frequentemente querem retirar-se de suas atividades sem ter conhecimento da consciência de Deus. Por quê? Porque você tem que... Todo processo exige um processo onde você vai se interessar por estudar, você vai se interessar por conhecer, você vai se interessar por permanecer. Mas a maioria das pessoas são chamadas de tolos. Por quê? Porque elas não querem conhecer, não querem permanecer e não querem estudar. Por isso que ele diz: os tolos em consciência de Deus querem retirar-se de suas atividades sem ter conhecimento da consciência de Deus. Precisa-se apenas saber como agir, retirar-se das atividades da consciência de Krishna e sozinho fazer uma exibição da consciência de Krishna é menos importante do que realmente ocupar-se em atividades em prol de Krishna. Por quê? Porque a gente não sabe de nada, a gente precisa saber. E a gente, quando sabe, a gente não tem que se exibir. A gente tem que compartilhar sabedoria e se ocupar em serviço devocional para dar continuidade a esse saber. Na Bhagavad Gita, Arjuna é aconselhado a agir em consciência de Krishna. Então, Krishna foi lá e disse: Arjuna, você não quer lutar, mas você tem que lutar. Levanta-te e luta. E age em consciência na minha consciência. Coloca tuas atividades na consciência de Deus, na consciência de Krishna. E aí, seguindo esses passos dos outros discípulos, é aconselhado a agir em consciência de Deus. Então, nesse processo, todas as pessoas, todas aquelas pessoas que agiram em consciência de Deus, elas obtiveram essa compreensão acerca de Deus. E a gente não tem essa compreensão aqui no Ocidente. A gente tem lampejos de compreensão diante das religiões que nos ensinam de forma, com todo respeito, deturpada, porque a verdadeira consciência de Deus ela é muito, muito, muito mais profunda. Ela exige muito, muito, muito mais estudo. Por isso que a gente precisa estudar conhecimento transcendental. Capítulo 4, verso 15. Todos os discípulos do Senhor Krishna são mencionados como pessoas que no passado se libertaram, ocupadas no cumprimento dos deveres que Krishna lhe reservou. Então, todos nós temos atividades materiais para exercer. Só que as atividades materiais a gente oferece elas para Deus, para Krishna, para tirar o peso de cima dessas atividades e a gente se sentir mais leve, a gente se sentir mais iluminado, mais conectado com Deus. Do contrário, a gente vai se enredar ainda mais nessas atividades materiais. Verso 16. Até mesmo os inteligentes ficam confusos em determinar o que é ação e o que é inação. Agora explicar-te-ei o que é ação, conhecendo isso e conhecendo isto, libertar-te-ás de todo infortúnio. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus vai mostrar para Arjuna, e nós somos todos esses Arjunas, que estamos confusos, perdidos, que não queremos lutar. Por isso que Arjuna ele representa todos nós, nesse diálogo, nessa canção do Supremo, chamada de Bhagavad Gita, como ele é, porque é a Bhagavad Gita autorizada, a que eu utilizo nesses compartilhamentos. Então, ele diz aqui, os inteligentes ficam confusos em determinar o que é ação
e o que é inação. Pois é, a gente acha que ação é agir, e inação é ficar parado. Vamos ver aqui o que é que Srila Prabhupada nos diz. A ação em consciência de Krishna tem de ser executada segundo os exemplos deixados pelos devotos autênticos anteriores. Para agir em consciência de Krishna é necessário seguir a liderança de pessoas autorizadas que estão na linha da sucessão discipular. Ou seja, eu tenho meu mestre espiritual, então eu tenho que receber de Chandramukha Swami as orientações dele através das aulas, através das lives que ele faz, dos livros que ele escreve. Eu vou buscar esses livros, eu vou ler, eu vou compartilhar, eu vou buscar o conhecimento védico, eu vou estudar a ciência da devoção, Bhakti Yoga, eu vou me associar com essas pessoas que sabem mais do que eu, para que eu possa aprender com esses devotos que já estão em consciência de Deus, praticando Bhakti Yoga há mais tempo. Então, ele diz, é preciso buscar essa compreensão dessas pessoas para saber como agir em consciência de Deus. Porque agir em consciência de Deus, poucas pessoas sabem aqui neste planeta Terra. E aí essa sucessão discipular, ela começou com o próprio Krishna, trazendo todo esse conhecimento. Ele passou para o Deus do Sol. O Deus do Sol transmitiu ao seu filho Manu, que é o progenitor da humanidade, ser humano. Manu é um senhor que rege toda essa raça humana, ser humano. Manu o repassou a seu filho Ikshvaku. E o sistema está vigente na Terra desde essa época bem remota. Então, esse conhecimento é um conhecimento que partiu do próprio Deus, então não pode ser um conhecimento falso. E você não tem capacidade de estar especulando também se é verdade, se é mentira. Se você não sabe de nada e se você está ouvindo pela primeira vez ou pela mais uma vez, a gente tem que estar sempre estudando, porque a gente não tem uma mente absorta em Deus, então a gente tem uma mente absorta na matéria e a mente da gente está confusa. Do contrário, mesmo os homens mais inteligentes ficarão confusos, como eu falei, e no que se refere às ações modelares em consciência de Krishna, porque a gente precisa conhecer Deus e aprender como agir em consciência dele, do próprio Deus. Por essa razão, o Senhor decidiu instruir Arjuna, na batalha de Kurukshetra, na Bhagavad Gita, diretamente sobre a consciência de Krishna, Deus. Por causa da instrução que o Senhor transmitiu a Arjuna, todo aquele que seguir os passos de Arjuna, na certa, não se deixará confundir. E onde é que estão os passos de Arjuna? Na Bhagavad Gita. Aonde? Nos versos. De que forma? Nos 18 capítulos. Quantos versos tem? 700 versos. Nossa, e como é que eu vou decorar isso? Não. Você vai meditar sobre cada leitura, você vai meditar sobre cada verso, você vai buscar este conhecimento. E é um conhecimento gradual para agir em consciência de Deus. É dito que não é possível averiguar os caminhos da religião por meio de simples conhecimento experimental imperfeito. É isso que acontece com a maioria da massa. Quer dar opiniões, quer falar desse conhecimento imperfeito. Não pode, né? Os princípios da religião só podem ser estabelecidos pelo próprio Senhor. Ninguém pode fabricar um princípio religioso valendo-se da especulação imperfeita. Deve seguir os passos das grandes autoridades. É isso que Srila Prabhupada fala aqui. E é isso que eu estou fazendo na minha vida, ouvindo de pessoas autorizadas, de almas autorrealizadas, de almas que já conseguiram essa libertação e essa liberação desse ciclo de samsara. Então, a gente não pode, pela especulação mental, determinar o que é religião ou autorrealização. Por imotivada misericórdia do Senhor para com seus devotos, o Senhor explica diretamente a Arjuna, na Bhagavad Gita, o que é ação e o que é inação. Só a ação executada em consciência de Krishna pode livrar a pessoa do enredamento da existência material. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto a Deus para que Ele limpe as minhas ações, para que eu não ache que eu sou o Senhor das minhas ações materiais e me sinta o glorioso, porque só existe um glorioso aqui que é Deus, é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então a inação é você agir da sua forma, sem conhecimento,
especulando mentalmente, dizendo isso a religião não presta, desculpe a palavra, essa religião aqui é boa. Quando você não tem conhecimento para saber e discernimento para distinguir, por falta justamente de uma compreensão maior acerca de Deus, acerca da ação que vai me levar a este conhecimento de Deus. Verso 17. É dificílimo entender as complexidades da ação. Portanto, deve-se saber apropriadamente o que é ação, o que é a ação proibida e o que é inação. Aqui a Suprema Personalidade de Deus, no verso 17, fala o que é ação, o que é ação proibida e o que é inação. São 3 tipos de ação: ação, ação proibida e não ação. Quem está decidido a libertar-se do cativeiro material deve compreender as distinções entre ação, inação e ações não autorizadas, que é justamente a ação proibida. Ele tem de dedicar-se a essa análise da ação, da reação e das ações pervertidas, porque é um assunto difícil. Para compreender a consciência de Krishna e o critério para agir dentro dos seus parâmetros, deve-se aprender o relacionamento com Deus, com o Supremo. Isto é, aquele que aprendeu perfeitamente sabe que deve-se aprender o relacionamento com o Supremo. E cada entidade viva é um servo eterno do Senhor. Esta é a verdadeira verdade. Esta é a verdadeira ação. Eu sou uma alma que estou aqui à disposição de Deus para servi-lo em ação verdadeira para a consciência de Deus, para me dirigir ao Senhor Supremo, humildemente falando como seu servo, porque a gente quer ser servo de várias coisas e a gente não quer ser servo de Deus, que é o mais importante de tudo isso. Quaisquer outras conclusões contrárias a essa consciência de Deus e as ações a elas associadas são vikarmas, ou ações proibidas. Ou seja, vikarma quer dizer, existe o karma, existe a ação em consciência de Deus, existe o karma que você traz para cá, para entregar para Deus, fazer a limpeza, você ofertando, a gente estudou no capítulo 3, Karma Yoga, entregar todas essas ações do karma para Deus, e vikarma, que são essas ações que são proibidas, que é as conclusões contrárias a essa consciência de Deus, ou seja, você especular mentalmente, você denegrir a imagem de Deus, você denegrir uma escritura sagrada autorizada pela sucessão discipular que começou com o próprio Deus. Para compreender tudo isso é necessário dirigir-se a autoridades em consciência de Krishna e aprender o segredo, isto é o mesmo que aprender diretamente com o Senhor. Então, se a gente tem dúvida, vamos ao nosso mestre espiritual, vamos procurar alguém que saiba mais, vamos se associar e estudar em grupo e não ficar especulando, dizendo, ri. Isso é muito fanatismo, isso é tudo ilusão, isso não existe e blá, 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 blá. Porque existe. Existe e está aqui na minha frente esta ciência sagrada, onde tem aberto meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais, para que minha vida se transforme. Porque, do contrário, você vai ficar enredado na matéria, especulando, querendo ser um filósofo, querendo ser alguém erudito, onde nós não temos essa qualificação. E mesmo que tivéssemos, a maior qualificação é a qualificação do Senhor Supremo. O Senhor Supremo, ele é o nosso mestre maior, é o nosso orientador, é o nosso professor, é o nosso guru. E ele, aqui na Bhagavad Gita, através de verso em verso, ele está ensinando as almas que querem ouvir e que querem evoluir. Caso contrário, até mesmo as pessoas mais inteligentes ficaram confusas. Porque a inteligência é material. A gente tem títulos materiais, mas não tem conhecimento transcendental, então não vale. Porque isso aqui tudo é ilusão e todo título material que você tiver vai se acabar com a sua morte. Então, qual é o melhor título que você deve adquirir? O título de ação em consciência de Krishna. E buscar agir nessa consciência. E o Bhagavad Gita inteiro, esse livro inteiro, 18 capítulos, 700 versos, dirige-se a essa conclusão, que é consciência de Deus. Nós estamos aqui ouvindo como ter consciência de Deus através de verso em verso.
Verso 18 para terminar. Quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens e está na posição transcendental. Que posição é essa transcendental? A posição que transcende a matéria, que transcende o que meus olhos apenas vê. E chama-se materialismo e transcendentalismo. Transcendência. Embora ocupado em todas as espécies de atividades materiais, a gente tem que entender o que é ação, ver a inação na ação e a ação na inação. Nossa, que coisa filosófica, vamos lá. Quem age em consciência de Cristo está naturalmente livre do cativeiro do karma. Quem age para Deus vai se livrar do karma, que é o resultado das suas ações fruitivas do passado e do presente. Todas essas atividades são executadas em prol de Krishna, em decorrência do que ele não goza nem sofre nenhum dos efeitos do trabalho. Por quê? Porque tudo que você oferece para Deus, ele vai purificar, vai dignificar, vai ter misericórdia, de acordo com o merecimento de cada alma condicionada que oferece os frutos do seu trabalho para Deus, para Krishna. Por conseguinte, ele é inteligente na sociedade humana, embora esteja ocupado em toda espécie de atividades para satisfazer Krishna. Então, Krishna precisa ser satisfeito. O único objeto de satisfação nossa aqui neste planeta Terra chama-se Deus, o resto é ilusão. A karma significa sem reação o trabalho. Por quê? Porque você trabalha materialmente e você precisa oferecer os frutos do seu trabalho para Deus. E aí, por medo, o impersonalista cessa as atividades fruitivas para que a ação resultante não se torne um obstáculo no caminho da autorrealização. A gente está aqui para se autorrealizar. O que é autorrealização? Que eu sou uma alma serva de Deus. E estou aqui para procurar me libertar deste ciclo de samsara. Então, qual é a metodologia melhor que tem? Eu agir em consciência de Deus, para Deus, por Deus, sempre Deus. Deus em tudo. Sem fanatismo, sem blá blá blá, sem mimimi, sem vitimismo de dizer isso é difícil, eu não entendi. Não, simplesmente ele quer dizer aqui, se você age para Deus, o que for o contrário dessa ação em consciência de Deus plena, vai ser karma, vai ser vikarma, ou seja, sem reação ao trabalho. Ou seja, a ação resultante, para que a ação resultante fruitiva do trabalho não se torne um obstáculo no caminho da autorrealização da alma em Deus, nós que conhecemos Deus, que sabemos que Deus é uma pessoa, chamada de personalista, porque a gente vê Deus como uma pessoa, impersonalista, quando a gente vê Deus só nas coisas impessoais e não lida com Deus como uma pessoa, porque às vezes é difícil mesmíssimo, para nós entendermos que Deus é uma pessoa. Por isso que a gente tem que ler, tem que estudar, tem que oferecer os frutos do seu trabalho para a consciência de Deus, porque pouco a pouco você vai aprendendo. Não vai ser de uma hora para outra feito um estalo que você vai aprender tudo isso e vai entender que Deus é uma pessoa e que eu devo trabalhar para Deus e que eu sou uma alma e que se eu não fizer nada disso, eu não estou fazendo absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou agindo só materialmente. E agindo materialmente, você não vai ter resultado algum na sua relação com Deus. Então ele diz, o personalista conhece exatamente sua posição como servo eterno da suprema personalidade de Deus, por isso ele se ocupa nas atividades da consciência de Krishna, de Deus. Porque tudo é feito para a satisfação de Deus, ele sente apenas felicidade transcendental no desempenho deste serviço a Deus. Aqueles que estão ocupados em tal processo são conhecidos como os indivíduos que não desejam o prazer dos próprios sentidos. Por quê? Porque quando você oferece, exemplo, eu vou oferecer esse trabalho, eu ofereço essas gravações dos capítulos da Bhagavad Gita, dos versos da Bhagavad Gita, é para Deus. Então eu não tenho mérito algum aqui, eu sou apenas um instrumento de Deus. O mérito é de Deus, os resultados são de Deus. As pessoas que vão ouvir são pessoas escolhidas por Deus. As que não vão ouvir, está tudo bem. Então, eu me livro desse cativeiro de me enredar.
Por que cativeiro? Porque a gente fica preso ali se preocupando. Se preocupando quantas pessoas vão ver, quantas pessoas não vão ver. E isso não é, como diz assim na palavra popular, da minha alçada, não é do meu controle. O meu controle é apenas estar aqui em paz para realizar e oferecer esta gravação da Bhagavad Gita. E assim você pode fazer esse modelo. As coisas de Deus são mostradas através de modelos em sua própria vida. E aqueles que estão ocupados nesse processo são os indivíduos que não desejam prazer para si próprio, e sim, o prazer de Deus, e não é meu. Não sou eu que age, é Deus que age em mim. Ponto. O sentimento de serviço eterno a Deus, a Krishna, os torna imunes a todas as espécies de reações ao trabalho. Por quê? Porque só a consciência de Krishna te liberta deste cativeiro terreno. E fora isso, vai ser você fazendo uma ação que não vai ter um efeito nenhum. Ou seja, inação na ação, porque você está na ação material. Mas ação na inação, porque você está oferecendo para Deus. Então você fica aqui, ó, fazendo suas atividades e oferecendo a Deus, porque Deus é quem vai agir nesse seu processo. E aí você vai, pouco a pouco, oferecendo os frutos do seu trabalho a Deus, e Deus vai te dando o teu merecimento através das obras, através das boas aventuranças que caem em nossa vida materiais. E aí você recebe novamente e você oferece a Deus. Entrou um dinheiro na conta, teve um aumento, teve um dinheiro extra. Gratidão. É um círculo de intermináveis oferendas a Deus. Com gratidão, em consciência de Deus. Oferendas a Deus com gratidão e em serviço devocional a Deus. Então, nunca deves parar de oferecer tua vida em oferenda a Deus e tudo que você fizer dentro desta vida. Com gratidão, devoção e fé que Deus está no seu coração vendo tudo o que se passa. Então você relaxa e apenas se sente satisfeito em servir a Deus em consciência de Deus. Este é o ponto da verdadeira ação material entregue ao divino, entregue a Deus, entregue a Krishna, porque Krishna vai agir na sua vida, Deus vai agir na sua vida de acordo com o seu merecimento. Às vezes fica um pouco complicado de explicar, porque são assuntos transcendentais, mais profundos, vê inação na ação e ação na inação, mas se você separa a matéria do espírito e se você coloca suas ações transcendentais, você vê o enredamento das suas ações materiais, você vai a pouco compreendendo que esse conhecimento acerca de Deus te liberta de tudo, te deixa liberto, te deixa satisfeito, te deixa autorrealizado. Gratidão por mais um dia, gratidão por me ouvir, gratidão, ofereço esta ação em consciência de Deus e me liberto dos resultados, porque a mim não pertence. Deus é quem sabe de tudo, eu não sei de nada. Gratidão.